Olá, alunos e alunas do segundo ano, bem-vindo à nossa aula de física. Hoje, na dilatação dos sólidos, vamos falar da dilatação superficial dos sólidos. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Dilatação dos sólidos, observem pelo desenho aqui. Então, se você observar, eu tenho a área inicial, que é S1, né? Comprimento aqui é A1 e B1. Isso eu tenho a superfície, a área que é S1, que é a área S1, quando a temperatura inicial é uma temperatura TI, né? Temperatura inicial. Houve uma variação da temperatura. Com essa variação da temperatura, ou seja, com o aumento da temperatura, houve uma dilatação, né? Volumétrica, mas aqui a gente vai olhar só para a dilatação da área. Houve uma dilatação superficial. Essa dilatação superficial, ela aumenta o A aqui, né? Ou seja, o comprimento, e aumenta também a largura. De modo que, se eu pegar o A, vai ser dado por AI, que é o comprimento inicial, né? Mais AI vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura, né? Então, eu posso dizer que AI vai ser igual a 1 mais o coeficiente de dilatação, isso no caso do comprimento. Quando eu falo também da largura aqui, né? Da largura aqui, eu posso dizer também do mesmo jeito, que o B vai ser o BI, que seria o comprimento inicial, né? Mais a variação de BI, que vai ser BI vezes a variação vezes a ΔT. Então, se eu tenho essas duas condições, e aí eu faço o produto AI vezes BI, né? A vezes B, eu posso pegar I vezes BI, e esse termo vezes esse, que vai ser ele ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu tenho um trinômio quadrado perfeito, que vai ser... Então, isso aqui vai ser a superfície, né? A superfície após a mudança, né, de temperatura. Aqui eu tenho a superfície inicial, que é a I vezes BI, né? Que é a superfície inicial, que é isso daqui. E aqui eu tenho, isso daqui ao quadrado vai ser 1 mais 2 vezes 1 vezes o coeficiente vezes ΔT, mais isso daqui elevado ao quadrado. Como isso aqui é muito, muito pequeno, né? Então, eu desconsidero ele. Então, vou ficar só com esses dois valores aqui. 1 mais 2 vezes alfa vezes ΔT. Eu sei que 2 vezes alfa eu vou substituir por beta, por esse conceito aqui, ó, beta. Então, SI vai ser 1 vezes SI mais, né? Aí eu tenho SI vezes esse valor, que vai dar isso aqui vai ser a mesma coisa de beta, delta. Isso aqui está mais SI, passa menos SI. Isso aqui vai ser a variação da dilatação superficial. Então, vai ser igual a SI mais o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes alfa, vezes a variação da temperatura. Então, a fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui. Então, nós vamos ver essas condições em exemplificações aí, né? Em exercícios resolvidos que tem no livro, e são 3, no caso, quando se fala de dilatação superficial. Então, olhem lá no livro, na parte que fala de dilatação superficial, e tem essas 3 condições aqui. Então, primeiro exercício resolvido para aplicarmos considere uma chapa plana extremamente fina, formada por uma liga metálica, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Se a temperatura inicial da chapa é 25 graus, para qual temperatura podemos elevar essa placa para que sua área tenha um aumento de 5%? Então, o aumento vai corresponder à variação da área pelo espaço inicial, né? Então, 5% corresponde... 5%, aliás, corresponde, né? Corresponde à relação da variação do superficial pelo espaço inicial, né? Então, significa dizer que isso daqui eu posso dizer que SE por SI, né?
vai ser igual a 5%, né? 5%. Então, se eu multiplicar isso daqui, eu vou ter 5 por 100, né? Transformando isso em fração e depois em decimal, né? Tem 2 zeros aqui no denominador, então fica 0,05. Então, eu posso de cara dizer que ΔS por SI, ou seja, a variação do espaço pelo espaço inicial é a mesma coisa de 0,05, né? 0,5. Então, eu tenho esse conceito aí. Eu tenho coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que ele deu o coeficiente de dilatação linear aqui, que é 5 vezes 10 a menos 5. Então, é só pegar 2 vezes 5 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho 2 vezes 5 é 10 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho 10 a menos 4. Então, eu posso botar 1, deixar dessa maneira aí, né? Graus Celsius a menos 1. Então, essa é a variação do coeficiente de dilatação superficial. A variação da temperatura, né? A variação da temperatura, aliás, ΔT, ele dá a temperatura final menos temperatura inicial. Ele diz que o coeficiente ele varia de 25, né, para um aumento de 5%. Então, eu não tenho. Então, ele varia, temperatura final não tem, eu tenho a inicial, que é 25 graus. Então, ele quer saber quanto é que vai ser essa variação de T aí, né? Então, é isso que ele diz. Qual a temperatura? Então, eu quero ter aqui, temperatura final. Mas aí eu tenho essas condições aí. Então, pegando lá pela fórmula, variação da superfície vai ser igual a superfície inicial vezes coeficiente de dilatação da superfície vezes a variação da temperatura. Eu tenho isso daqui, botando sobre SI, isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo, então eu divido tudo por SI aqui, né? De um lado e do outro. Aí cancela SI com SI, aqui vai ficar, esse por esse equivale a 0,05, né? Aqui vai ficar o coeficiente de dilatação vezes ΔT. Então, multiplicando, como eu quero ΔT, eu posso botar assim, coeficiente vezes a variação da temperatura vezes, que vai ser igual a 0,05. Bom, coeficiente de dilatação é 10 vezes 10 a menos 5. Está aqui o valor, 10 vezes 10 a menos 5. A variação da temperatura é a temperatura final, menos 25. Isso aqui eu posso botar 5 vezes 10 a menos 2. Tem duas casas, né? Vem duas casas, fica 10 a menos 2. Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar T menos 25 é igual a 5 vezes 10 a menos 2 por 10 vezes 10 a menos 5. Esse número dividido por esse, como é a metade, dá 1/2. Então, T menos 25, né? Vai ser igual a 0,5 a metade. Vezes 10 a menos 2, está menos 5, passa mais 5, né? Então, T vai ser igual a 5 tira 2 fica 3. Então, fica 0,5 vezes 10 a 3. Então, T menos 25, aliás. Então, T vai ser igual a... Esse valor aqui, transformando, vai ficar 500, né? Menos 25 passa mais 25. Então, a temperatura final aqui vai ser de 525 graus Celsius. Esse é o primeiro valor. Na segunda questão, ele fala sobre uma chapa de aço de forma retangular, tem dimensões de 30 centímetros por 40, a temperatura é de 20. Então, eu posso fazer SI aqui, que vai ser as dimensões 30 por 40, que vai dar 3 vezes 4, 12, vai dar 120 centímetros quadrados. Isso é a área inicial, né? Então, aí a temperatura de 20 graus, né? É a temperatura inicial. Sabendo que sua temperatura atingiu 80, então a variação da temperatura vai ser temperatura final menos temperatura inicial. É 80 menos 20, isso vai dar 60 graus, né? Aí na letra A ele quer a variação da área aí. Então a variação da área, da superfície, né? E aí ele deu o coeficiente de dilatação linear, que eu posso colocá-lo em superficial, né?
Então, vou pegar 2 vezes, a variação linear é 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí eu vou utilizar esses dados, né, para me encontrar o que ele está pedido. Então, a variação superficial vai ser igual superfície inicial, né, área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Então, variação da superfície, né, vai ser igual a variação da área. Superfície inicial, que é a área inicial, 120 ou 1.200 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação vai ser 2 vezes 15, vai dar 30 vezes 10 a menos 6, né? 30 vezes 10 a menos 6, a variação da temperatura é 60. Aqui eu posso diminuir esses valores aqui, ficar só assim, 120 ou 12 vezes 10 a 2, que tem 2 zeros, boto 10 a 2. Eu posso pegar 3 vezes 10 a 1 vezes 10 a menos 6, né? Vezes 6 vezes 10 a 1 também. 60 aí, como tem um 0, 10 a 1. 30 tem um 0, 10 a 1. Então, posso pegar e multiplicar os números que estão menores. Então, 12, 3 vezes dá 46, né? Ou dá 36, 3 vezes 2, 6, dá 36, vezes, vou botar o 6 logo aqui, vezes 2 com 1 vai dar 3, né? 10 a 3 vezes 10 a menos 6, né? 10 a menos 6. Eu somei mais 2 com mais 1, dá mais 3, vezes 10 a menos 6. Aí, 36 vezes 6, se eu pegar 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 3, 18, e 3, 21. Dá 216. Então, eu tenho 216 vezes 10 elevado a 6, tira 3, fica menos 3. Menos 3 vem 3 casas, né? Para a esquerda. Como é negativa, ela vem 3 casas para aqui. A vírgula está aqui, vem 1, 2, 3. Fica 0,216, nesse caso, centímetro quadrado. Essa vai ser a variação, né? A variação aí, no caso da temperatura aí, né? Da temperatura. Então, nós temos esse conceito, né? Bom, aí depois ele fala sobre no quinto, ele fala: em um laboratório, um cientista realiza testes com diversos materiais para estudar fenômenos de dilatação. Em um experimento, ele deseja encaixar perfeitamente um anel de cobre em um cilindro. O anel possui raio interno de 2 centímetros a 20 graus Celsius e coeficiente de dilatação linear de 17 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, ele pede para determinar a temperatura do anel, que o anel deve ser aquecido para que ele seja introduzido dentro desse cilindro, cuja área seja igual a 15 centímetros quadrados. Então, ele disse, para cálculo, nós vamos utilizar π igual a 3,14. Então, a área interna do anel a 20 graus. Então, a área interna do anel a 20 graus Celsius. Ele diz que a 20 graus Celsius, né? Ele diz um anel possui um raio interno de 2 centímetros. Então, a área, ou seja, a variação da superfície inicial, né, que é a área inicial, vai ser π vezes r ao quadrado. Π é 3,14. R, que é o raio, é 2 centímetros. Então, eu tenho 2 ao quadrado. Então, vou ter 3,14, 2 ao quadrado é 4. Então, se eu pegar 3,14, né? Por 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, 1, 5, 4 vezes 3, 12. Eu vou pegar 12,56 aqui, 12,56 centímetros quadrados, isso é a área do anel, né? Aí, ele diz que nós vamos achar aqui o máximo de dilatação do anel de cobre, né? Ó. Então, a outra coisa, o máximo
de dilatação do anel de cobre. Então, ele diz o seguinte, que a variação do espaço vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial. Bom, eu sei que, como ele disse aqui, ó, ele diz assim, o anel deve ser aquecido para que seja introduzido em um cilindro cuja área seja de 15 centímetros. Então, o máximo da variação vai ser 15. Então, eu tenho 15, né, menos o inicial, que é 12,56. Então, se eu pegar 15 e tirar 12,56, eu vou ter 4, aqui fica 9, aqui 10. 10 menos 6 dá 4, 9 menos 5 dá 4, aqui vai ficar 2, né? E aqui vai ficar 0. Fica 2,44 aqui, ó. 2,44 centímetros quadrados. Essa é a máxima dilatação que eu tenho, que eu quero, né? Que não pode ser maior que isso. Eu tenho a variação do tempo, ou do tempo não, da temperatura, que vai ser a temperatura inicial, né? Que vai ser 20 graus. E eu quero justamente saber qual vai ser a temperatura final disso daí, que determine a que temperatura. Então, tem temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura inicial então, eu vou ter T menos 20, né? Nesse caso, eu vou achar a temperatura final aí, que eu não sei quanto. E aí, eu vou ter o coeficiente do cobre aí, né? Do cobre. Que o coeficiente de dilatação superficial do cobre vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação do cobre, linear do cobre. Ele deu o valor linear, ele disse que o linear vai ser 17 vezes 10 a menos 5. 17 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, com essas informações aqui, eu posso resolver o problema. Então, eu tenho o seguinte, a variação da superfície vai ser igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação do cobre, né? Vezes a variação da temperatura. Bom, a variação superficial vai ser máxima, é 2,44, né? A área inicial, a superfície inicial, 12,55, 2,56. O coeficiente de dilatação aqui, se eu multiplicar isso por 2, né, que eu esqueci de multiplicar, 2 vezes 17, 7 vezes 2, 14, vai 1, dá 34 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, vai ser 34 vezes 10 a menos 5 vezes. Aí, a temperatura que vai ser T menos 20. Botando assim, né? T menos 20. Já colocando os valores direto. Então, eu vou passar esse termo. Vou pegar 12,54 por 12,56 por 34, né? 12,56 por 34. Multiplicando aqui, vai ser 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 5, 20, com mais 2, 22, vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5, né? 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, vai 2. 4 vezes 2, 6 e 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Aí 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16, né? Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 4, 10, vai 1, aqui dá 7, 12, vai 1 e aqui dá 4. Tem duas casas após a vírgula, vai ficar 427,04, né? 427,04, se multiplicarmos esse valor aí. Então, eu tenho 2,44, que vai ser igual a 427,04 vezes 10, né? A menos 5 vezes T menos 20. Passando isso aqui para o primeiro membro, vai ficar... Esse valor está multiplicando, ele passa dividindo, aqui vai ficar T menos 20, né? T menos 20.
fica 2,44, aqui embaixo fica 427,04 vezes 10 a menos 5. Bom, se eu pegar esse número e dividir por esse, eu tenho 2,44 por 427,04. Tem duas casas após a vírgula, tem duas casas, eu posso eliminar a vírgula. Então, vai ficar 244 por 427,04, né? Eliminando a vírgula. Então, se eu tenho 244 por 42704, não dá para dividir, vai dar 0, aqui vai ficar 244, vírgula que dá direito a um 0, ainda não dá ainda, vai ficar 0, 2440, aí acrescenta mais um 0, fica 24 aqui, 42, ainda não dá, fica 0 de novo, né, 24400, aí acrescenta mais um 0, agora 244.000 para 42. Aí o valor mais aproximado, na realidade, vai ser um 5, né? Porque 6 já vai ser maior. 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 0, 0, abaixo 2. 5 vezes 7, dá 35. Bota o 5, vai 3, né? 5 vezes 2, 10, com mais 3, 13, vai 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Então, diminuindo, aqui eu vou ter 3, aqui 9, aqui 10, né? Fica 10 menos 2 dá 8, 9 menos 5 dá 4, 3 menos 3 dá 0, aqui dá 3, aqui dá 0. Aí acrescenta uma casa de novo, 30. 30, o número mais próximo vai ser 7, né? 4 vezes 7 é 28. Então, 4 vezes 7, 28, vai 2, né? 7 vezes 0, 0, abaixo 2. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14, com mais 4. 7 vezes 2, 14, com mais 4, 18, vai 1. 7 vezes 4, 28, com mais 1, 29. Então, vai dar esse número aqui de novo. Aqui vai ficar 7, aqui fica 9, aqui 10. Aqui dá 2, 7. 7 tira 9 não pode, aqui vai ficar 3, aqui 17. 17 dá 8, aliás, né? 8, 3 não dá para tirar 8, aqui vai ficar 2, aqui fica 9, aqui 13. Dá 5, né? 8, 5, 13, dá 0 e 0. Aí acrescenta mais um 0, vai ficar esse valor aí, né? Então, vai ficar 58 para 42, vai dar 1. Então, vai dar 1, nós temos esse valor aí. Uma vez esse número é 42704. Diminuindo, aqui vai ficar 1, aqui 10, né? Vai dar 6, aqui 8, 0, 6, aqui dá 1. Acrescenta um 0, né? E aqui vai dar aproximadamente um 4. Então, nós vamos ter esse valor aqui. T menos 20 vai ser igual a 0,0057114. Tá mais 5, passa menos 5. Tá menos 5, passa mais 5, né? Então, T menos 20 vai ser igual. Se é 5, vem 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 571,4. Tá menos 20, passa mais 20. Então, vai ficar 571,4 mais 20. T vai ser igual a 590, né? 571 com mais 20 vai dar 90. 591,4 graus Celsius. Essa é a temperatura final, né? Para que ocorra essa variação aí, e esse anel, né, com esse raio, ele possa ficar praticamente dentro, né? Após ser aquecido, ficar dentro desse cilindro, né? Então, terminamos aqui da correção do exercício resolvido, explicamos sobre dilatação de sólidos. Próxima aula corrigiremos a atividade sobre sólidos. Até mais, então.